Você já parou para pensar em como uma simples série de animação pode de alguma forma prever o futuro? Pois é. O que começou como uma sátira engraçada da vida americana se transformou em algo quase profético. Porque acredite, os Simpsons não só zombaram do presente. Eles pareciam ver o que ainda estava por vir. E hoje, você vai conhecer 10 previsões dos Simpsons que viraram realidade. E a número 1 vai te fazer questionar se tudo isso é coincidência ou algo muito mais estranho. 10. O relógio inteligente, a tecnologia que saiu da TV no episódio Lisa's Wedding, exibido em 1995. Lisa, já adulta, visita uma feira futurista. Lá seu noivo usa um relógio que faz ligações. Na época, isso parecia pura ficção científica, algo que só existia nos desenhos e nos sonhos dos inventores. Mas em 2014, quase 20 anos depois, o mundo viu o lançamento do Apple Watch e, com ele, a possibilidade de atender chamadas, medir batimentos e até falar com assistentes de voz direto do pulso. Coincidência? Talvez. Mas é impossível não pensar que Matt Groening e sua equipe estavam sempre um passo à frente. Ou melhor, um pulso à frente. Em 9º lugar, o corretor automático. Quando as palavras começaram a se rebelar em 1994, em um episódio chamado Lisa on Ice, Kearney escreve uma mensagem no seu dispositivo eletrônico, Beat Up Martin. Mas o corretor automático, antes mesmo de existir no mundo real, muda para Eat Up Martha. Uma piada simples, certo? O problema é que, anos depois, quando a Apple lançou o primeiro iPhone, os engenheiros usaram exatamente essa frase, Eat Up Martha, para lembrar o time de como o autocorrect podia ser um desastre. O que era uma piada se tornou realidade. Hoje, milhões de mensagens trocadas pelo mundo carregam erros hilários e até embaraçosos por causa dessa invenção que os Simpsons já tinham previsto. Em 8º lugar, a máquina de traduzir bebês, a ficção que virou engenharia. Em um episódio de 1992, o irmão de Homer cria uma invenção revolucionária. Um dispositivo que traduz os choros de um bebê em palavras humanas. Na época, a ideia parecia engraçada e absurda. Mas anos depois, engenheiros japoneses apresentaram o Cry Translator, um aplicativo que prometia identificar se o choro de um bebê era de fome, sono ou dor, com mais de 90% de precisão. Pode até não ser perfeito, mas o fato é que aquela invenção impossível dos Simpsons saiu da tela e ganhou o mundo real. Em 7º lugar, o escândalo da FIFA, o futebol que virou piada, no episódio You Don't Have to Live Like a Referee, de 2014, Homer é convidado para apitar a Copa do Mundo no Brasil. Lá ele se vê envolvido em uma rede de corrupção e subornos dentro da FIFA. Um ano depois, o inacreditável aconteceu. A FIFA foi realmente investigada por um dos maiores escândalos de corrupção da história do esporte, com dezenas de dirigentes presos. Na ficção, Homer recusou o suborno. Na vida real, bom, nem todos foram tão éticos assim. Em 6º lugar, o surto de Ebola. Uma coincidência assustadora. Em 1997, no episódio Lisa's Sex, Marge tenta animar Bart e sugere que ele leia um livro chamado Curious George and the Ebola Virus. Na época, ninguém falava sobre o vírus. Mas em 2014, o mundo enfrentou um dos maiores surtos de Ebola da história, com milhares de mortos e manchetes em todos os jornais. Um simples livro de uma cena aleatória se transformou em uma das previsões mais sinistras e precisas da série. Em 5º lugar, o show da Lady Gaga, a ficção que virou espetáculo em 2012, os Simpsons exibiram um episódio em que Lady Gaga faz um show voando sobre o público. Pendurada por cabos, cercada de fogos e coreografias grandiosas. 5 anos depois, no Super Bowl de 2017, a cantora fez exatamente isso, descendo do teto do estádio, em uma performance praticamente idêntica. O episódio foi tão preciso que fãs até compararam os quadros da animação com fotos reais do show. Mais uma vez, os Simpsons mostraram que suas piadas pareciam ter o dom da previsão. Em 4º lugar, a compra da 20th Century Fox pela Disney. A piada, que se realizou em 1998, um episódio mostrou um letreiro na frente do estúdio 20th Century Fox com os dizeres, uma divisão da Walt Disney Co.
Era uma piada sobre monopólio e poder das grandes empresas. Mas em 2019, a realidade superou a ficção. A Disney realmente comprou a 20th Century Fox em um acordo bilionário. Hoje, Homer, Bart e toda a família Simpson fazem parte oficialmente do universo da Disney. O que era uma sátira se tornou um retrato do mundo corporativo moderno. Em terceiro lugar, o Submersível e o Titanic. A previsão mais trágica em um episódio de 2006. Os Simpsons mostram Homer explorando os destroços do Titanic em um pequeno submersível. Anos depois, em 2023, o mundo acompanhou em choque a tragédia do submersível Titan, que implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic. As semelhanças, o formato da missão, o tipo de veículo, até a ironia trágica do destino, deixaram os fãs arrepiados. Mais uma vez, parecia que os Simpsons estavam vendo o futuro, e não exatamente um bonito. Em segundo lugar, a pandemia e o vírus misterioso, a previsão que ninguém queria no episódio Margin Chains, de 1993. Um vírus vindo da Ásia, chamado gripe de Osaka, se espalha por Springfield, causando pânico, filas e desespero. A população, em busca de cura, começa a culpar os outros, espalhar boatos e esvaziar prateleiras. Soa familiar? Em 2020, a pandemia de Covid-19 atingiu o mundo, com cenas praticamente idênticas às mostradas no episódio. Máscaras, medo, desinformação, tudo estava lá. Uma previsão assustadora, que fez até quem nunca acreditou nessas coincidências parar para pensar duas vezes. E em primeiro lugar, Donald Trump presidente. O momento em que a piada virou realidade e chegamos à mais famosa de todas. Em 2000, no episódio Bart to the Future, Lisa se torna presidente dos Estados Unidos e menciona que herdou uma crise orçamentária deixada por Donald Trump. Na época, Trump era apenas um bilionário excêntrico, conhecido pelos cassinos e pela frase "You're fired" no programa The Apprentice. Ninguém imaginava que 16 anos depois, Donald Trump realmente se tornaria presidente dos Estados Unidos. E não apenas isso. Algumas cenas do episódio, como a escada rolante dourada e o gesto com os polegares, foram reproduzidas quase quadro a quadro na vida real. Foi o momento em que a sátira se confundiu com o destino. Conclusão: coincidência ou algo mais? Então, o que tudo isso significa? Será que os roteiristas dos Simpsons têm uma bola de cristal escondida em algum canto do estúdio? Ou será que a série apenas entendeu tão bem o comportamento humano, a política e a tecnologia, que acertar o futuro se tornou inevitável? Talvez as respostas estejam em algum próximo episódio. Mas uma coisa é certa: os Simpsons não apenas fizeram história, eles parecem tê-la escrito antes de acontecer. Se você curtiu esse mergulho nas previsões mais incríveis da série, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual dessas te deixou mais chocado. E se você acha que essa lista foi impressionante, espera só até ver o nosso próximo vídeo, com as previsões que ainda podem se tornar realidade. Nos vemos lá!